Boa tarde, líderes. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós estamos começando mais um colégio de líderes pelo nosso sistema virtual. Hoje é dia 22 de abril de 2020. Agora são 2 horas e 4 minutos. Queria dialogar com os líderes, 2 assuntos que são fundamentais. O primeiro deles é o projeto de lei que o líder do governo, o vereador Fábio Riva, encaminhou-nos no grupo do WhatsApp, que trata do texto da assistência social e da saúde. Esse projeto vai ser pautado em primeira votação no dia de amanhã, às 15 horas. Então, sessão extraordinária virtual pautada para amanhã às 15, com esse projeto em primeira votação. E daí nós temos uma discussão que será feita pela mesa diretora. Vossas Excelências acompanharam os encaminhamentos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje tem matéria no Estadão, no jornal impresso, o Estadão. E aí a Câmara Municipal seguirá um caminho muito similar, parecido, e nós trataremos como mesa diretora de um projeto de resolução que falará, inclusive, do subsídio dos vereadores. Então, eu estou abrindo aqui ao líder do governo, depois ao líder da minoria, e aí, conforme nós fazemos já há tempos, de acordo com a inscrição no chat aqui ao lado. Vereador Fábio Riva, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, prezados colegas vereadores, vereadoras, minha fala é muito breve. Em primeiro lugar, eu já externei no grupo de líderes o agradecimento, a confiança, e não foi no Fábio Riva, líder do governo. Acho que essa função que o presidente acabou me delegando, até muito pela minha própria formação dentro da própria Câmara Municipal, como assessor parlamentar que fui durante muitos anos, e, em primeiro lugar, de organizar todas essas ótimas ideias, né, que foram propostas por os diversos vereadores e as diversas bancadas. Então, já queria, de antemão, agradecer. Vocês sabem que não é uma tarefa fácil organizar os grandes pensamentos traduzidos em projetos de lei num único projeto. Quero aqui também externar meu agradecimento especial a toda a equipe de procuradores da Casa, na pessoa da doutora Nazaré, também toda a Secretaria-Geral Parlamentar, que apoiou, que veio todas as questões jurídicas, toda a minha assessoria também que acompanhou, enfim, e todas as equipes das comissões, porque esse projeto também teve o aval e, pelo menos, a ciência da grande maioria das assessorias das comissões. Então, ou seja, todos os vereadores, também através das suas assessorias, que também encaminharam para que nós pudéssemos, em primeiro lugar, né, fazer uma tabela, que vocês receberam também, uma tabela explicativa, onde foi mostrado de cada projeto, se existia vício de iniciativa, se ele era inconstitucional, se ele tinha iniciativa concorrente, e todos esses que não tinham nenhum tipo de vício de iniciativa, ou que eram de forma inconstitucional, aqueles que eram de iniciativas concorrentes, foram absorvidos no texto do PL. Então, eu queria deixar muito claro, e por isso da transparência, encaminhar para cada um de vocês, líderes, e que peço que encaminhe para todos os seus colegas de bancada, esse meu texto e essas comparações. E a outra alternativa foi, além do PL, de fazer uma indicação ao Executivo de todas aquelas boas propostas, meritórias, todas aí buscando o bem da população, seja elas na área da saúde, de assistência, na área também um pouco chegando ao licenciamento, até porque nós tivemos a questão de alguns eventos que foram adiados, mas tinham seus alvarás concedidos, ou seja, que não gerasse novos dispêndios de recursos financeiros de quem já tinha pago algum emolumentos à prefeitura. Então, senhor presidente,
com referência a isso, fico aqui à disposição dos nobres pares para alguns esclarecimentos. Peço aí desculpas pelo fato de, às vezes, não atender a todos no que contempla a questão da tradução nesse projeto de lei, mas temos certeza que é um avanço votar esse projeto em primeira votação. Esse é o que trata única e exclusivamente da assistência e da saúde. Aquele voltados para a área econômica, tributária, isso ficaria para um segundo momento, como foi discutido no Colégio de Líderes da semana passada. E, por fim, senhor presidente, para concluir a minha fala, dizer que eu também corroboro com a fala de Vossa Excelência em atenção à iniciativa da Câmara Municipal, seguindo, né, aquilo que a Assembleia Legislativa tem adotado, principalmente na redução dos salários dos deputados, e agora sim, da nossa casa também fazer a nossa parte, como os vereadores, os assessores. Acho que é um momento de união, de esforço e de sacrifício de cada um de nós. Acho que a palavra que traduz esse momento é solidariedade e sacrifício. Então, vale, mais uma vez, esta Câmara Municipal, a maior do Brasil, também dar o seu exemplo à sociedade. Então, fica aqui essas minhas poucas, mas palavras sinceras acerca do projeto de lei que trata da saúde e da assistência e também, eventualmente, desse projeto de resolução da Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio Riva. Vereador Alfredo Cavalcante, líder da minoria. Vereador Alfredinho. Tudo bem, senhor presidente? Tudo bem, vereador Alfredo? Tudo jóia. Senhor presidente, duas coisas. Primeiro, o líder do governo que acabou de falar, a bancada do PT não está contente com a proposta que ele apresentou. Primeiro que ele repetiu praticamente o que nós já tínhamos discutido lá na primeira etapa desses projetos. E as sugestões que nós da bancada passamos através de emenda, nenhuma delas foi acatada, essa é a verdade. Nenhuma delas. As principais sugestões que nós apresentamos não foram acatadas nesse projeto que o líder do governo tentou, até acho que fez um esforço para fazer uma... Eu acredito, tenho certeza que não é fácil. Com tantas sugestões que chegaram aí, você acatar num projeto, 2 projetos, 3 sugestões, da saúde e da assistência, coisa parecida. Mas, no entanto, nós apresentamos a questão da renda básica, não foi acatada, apresentamos os cartão alimentação, não foi acatada, apresentamos sugestão de complementação de renda para os artistas populares, não foi acatada. Ele falou para mim que o governo federal, esse pessoal que são artistas populares, pode acessar a renda emergencial do governo federal, é verdade, mas nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo um acréscimo por parte da prefeitura, porque esse povo não vai viver com R$600. Então, a bancada do PT não está contente com essa proposta, porque não acatou aquilo que a gente propôs. A segunda parte, eu ainda não acompanhei, vi a proposta que a mesa vai apresentar de redução do salário dos vereadores e também mais uma vez nós somos aí forçados a ceder à demagogia de alguns. Essa é a grande verdade. Primeiro, a cidade de São Paulo não precisaria reduzir salário de funcionário público pela situação que está a cidade. Agora, para fazer, para prestar solidariedade, para isso, aquilo, tá, tudo bem. Só que tinha outros meios. Eu não sei como é que é isso. Eu acho que você reduzir salários, se não tiver uma tabela escalonada e não linear, é injusto fazer isso. Você tem salários aí na Câmara mesmo que ganham altos valores e você tem trabalhadores aí que ganham muito pouco na assessoria. Idem no conjunto da prefeitura em si. Você tem vereadores que não precisam do salário dele mensal aí, você tem vereadores que precisam. Percebe? Então, eu acho que é um debate que a gente tem que fazer com muita maturidade, mas quero dizer que
Nós não podemos votar isso amanhã, acredito assim, antes da gente conversar com as bancadas. Eu não tive tempo de conversar com a minha bancada, posso até conversar no dia de amanhã, conhecer a proposta no seu entorno, no seu inteiro. Mas já quero dizer o seguinte, tipo, todo ano na Câmara, por exemplo, nós já fizemos aqui, já devolvemos aí aqueles 38 milhões, fazendo aqui umas contas aqui, a Câmara todo ano devolve um valor de um orçamento que todo ano é projetado para a Câmara. Todo ano ela devolve. Teve o ano passado, acho que foi 200 milhões, se eu não falo a memória. 200 milhões. Esse ano, por exemplo, fazer nas contas aqui, de 700 milhões, de 700 milhões que está previsto e que não vai gastar, 700 milhões, vai sobrar no final aí, a conta aqui, uns 137 milhões. É uma grana que pode ser devolvida. Pode ser devolvida. Porque eu sei como é que é feito isso no final do ano. É devolvida, mas eu sei que tem vereadores aí, que é da mesa, que devolve, mas quando chega lá na hora de devolver, vai na prefeitura e negocia em troca de obras aonde ele acha que tem que ser feitas essas obras. Então, já que nós estamos numa crise de pandemia, se esse recurso que está previsto, que vai sobrar no final do ano, tem que ser entregue todo ele também para a Secretaria de Saúde e da Assistência Social para gastar em combate ao problema da pandemia. Se somar os 38 milhões e esses 37 milhões que devem sobrar no final do ano aqui da Câmara, já são aqui um valor de quanto? Bom, depois eu faço aqui a conta aqui que eu não consegui, mas já dá um valor razoável. Então, Vossa Excelência me permite uma parte, vereador Alfredo? Sim. Então, tá, só para dialogar com Vossa Excelência em cima do texto da Constituição. A Constituição Federal fala no artigo 29, quando fala do município, no inciso 6º, fala do subsídio dos vereadores fixados pelas câmaras municipais. E daí, se você for no inciso F, a Constituição fala o seguinte: em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. O que eu quero dizer com isso? Na medida em que a Assembleia diminuir o subsídio dos deputados, a Câmara Municipal, seguindo a Constituição Federal, no artigo 29, inciso 6º, a linha F, nós teremos que aprovar a nossa resolução de qualquer forma. Então, claro, concordo com Vossa Excelência, nós precisamos de um estudo aprofundado nesse sentido, mas nós estamos seguindo o que diz a Constituição Federal de igual forma incontinente, ou seja, sem demora, imediatamente ao caminhar da Assembleia. Obrigado pela parte, vereador Alfredo. Não, presidente, eu sei, eu não estou aqui dizendo o seguinte, não devemos colaborar, não devemos reduzir salários. Só que o problema, quando eu digo demagogia, é porque ninguém quer discutir, por exemplo, taxação das grandes fortunas. Primeira coisa que querem é taxar os funcionários públicos, que tem uma minoria absolutamente, minoria, que ganha um salário razoável, mas a sua imensa maioria ganha um salário pequeno, muito pequeno. E todo mundo só olha para salário de funcionário público. Tem uma minoria aí pequena que ganha um valor acima da média, mas uma imensa maioria que ganha bem menos. Então, nas contas que a gente está fazendo aqui, da Câmara, por exemplo, aqui, ó. O orçamento da Câmara esse ano é 700 milhões, não é isso? Previsão de 700 milhões, não é isso? 700 milhões. Se for na linha da Assembleia, que lá estão fazendo uma proposta de devolução de 25% do orçamento de lá, aqui, baseado no ano passado, gastou 540 milhões, foi isso? 540 milhões. Pegar aqui 25% de 700, vai dar 175 milhões, que a Câmara pode ainda devolver para a Prefeitura e usar para combater o Covid-19, utilizando a Secretaria da Assistência Social e da Saúde.
São essas minhas primeiras impressões, presidente, mas acho que nós temos que debater melhor essa proposta, até para a gente não fazer injustiça. Porque nós podemos discutir aqui e propor 30% linear no salário dos vereadores, e eu não sei se é 20% ou quanto que é no salário dos funcionários, mas uma coisa é um funcionário que ganha um alto salário, uma coisa é o outro que ganha um salário menor, e que são muitos aí na Câmara que ganham um salário menor, na faixa de 3, de 2, de 3, de 4, de 5, eu não sei. Não estou aqui querendo justificar a minha defesa aqui, mas estou querendo fazer um debate onde a gente possa fazer justiça e não cometer injustiça numa proposta como essa, que não é proposta fácil, o senhor sabe que não é fácil, proposta difícil da gente debater, da gente aprovar, por conta da desigualdade que a gente tem em todos os setores. É isso, presidente. Obrigado, vereador. Presidente, pela ordem. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas vereadores, líderes das bancadas. Um abraço aqui do amigo Zé Turim. Boa tarde, Zé Turim. Vereador Fábio. Boa tarde a todos. Gilson Barreto. Eu só queria, como acho que a grande maioria dos líderes agora estão aí nos ouvindo. Vereador Alfredinho, eu queria, em primeiro lugar, só esclarecer a Vossa Excelência, e também o meu esclarecimento acho que serve para todos os outros líderes, acerca daquilo que foi absorvido no projeto de lei. Nós fizemos a primeira análise que foi feita no projeto, e nos projetos apresentados, foi a análise técnica jurídica. E a grande maioria dos projetos, em que pese, volto a repetir, as boas propostas, a grande maioria concorre com o vício de iniciativa. Então, só para o senhor ter uma ideia, nesta tabela, nós já colocamos que aqui não é absorver uma proposta de um vereador ou de uma bancada, mas aquelas que poderiam efetivamente, dentro da condição jurídica, ela fazer um prosseguimento. É diferente quando um vereador apresenta um projeto de forma individual, mesmo sabendo que ele concorre com vício de iniciativa ou até a inconstitucionalidade e faz esse projeto prosseguir. Como nós estamos fazendo um projeto da Casa, da Câmara Municipal, com assinatura dos 55 vereadores, nós não podemos mandar para o Executivo um projeto ou um texto que tenha vício de iniciativa. Então, por isso que não foi só a sua, como se o senhor analisar no rol de todos os esclarecimentos jurídicos, eu, Fábio Riva, vereador, tive 5 projetos que têm vício de iniciativa. Então, aqui não teve favorecimento de absolutamente ninguém, até porque esta análise foi feita pela Procuradoria da Casa e pela Assessoria Técnica Legislativa. Então, é por isso que eu queria fazer esse esclarecimento, porque esse tipo de fala acaba dizendo o seguinte, foi feito de uma forma e deveria ser feito da outra. Eu acho prudente que nós encaminhemos um projeto que tenha todos os elementos jurídicos dentro dele e que não tenha nenhum tipo de vício de iniciativa ou texto inconstitucional. Foi essa orientação, inclusive, que eu recebi da própria Procuradoria da Casa e da Assessoria Técnica da Casa. Só quis fazer esse esclarecimento, por isso que eu fiz o cuidado de encaminhar essa tabela explicativa de projeto a projeto. Você pode analisar, tem projeto de todos os vereadores que fizeram essas propostas com análise técnica jurídica. Então, era isso aí, senhor presidente. Acho que vale esse esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fábio Riva. O próximo a falar é o vereador Janazzi, vereador Carlos. Desculpa, Celso Janazzi. Presidente, deixa só, antes de eu começar minha fala, gostaria só se o presidente pudesse só esclarecer dois questionamentos. Hoje, a gente vai ter o Colégio de Líderes e depois teremos a sessão, a Tribuna Livre ou não? Só ficaremos no Colégio de Líderes? O Colégio de Líderes, eu tenho reunião de mesa às 15 e aí a sessão está marcada para amanhã, quinta-feira,
dia 23, às 15 horas. Aí fazemos a sessão com votação e com debates amanhã, vereador Celso. E a outra questão, presidente, é em relação à mesa diretora. A nossa primeira medida, a primeira resolução do afastamento dessa forma de trabalhar virtualmente foi de 45 dias, né? Nós estamos vencendo daqui a pouquinho esses 45 dias. Há uma previsão já, presidente, para que prorrogue ou se encerre isso, pudesse colocar isso para a gente depois com... Toda razão, obrigado. Nós temos, então, até dia 2 de maio. Dia 2 de maio vence o nosso prazo. Aí nós poderemos, na semana que vem, deliberar uma nova resolução, um novo prazo à extensão ou não desse prazo que foi estabelecido pela resolução. Mas, Vossa Excelência, agradeço e que se Vossa Excelência puder também me lembrar disso, a gente puder, semana que vem, já votar uma nova resolução ou voltar presencialmente na Câmara, ou uma coisa ou outra. Mas, muito provavelmente, ainda uma extensão, ainda que seja até o dia 10, como fez o governo do Estado. Vereador Janassi. Obrigado, presidente, pelos esclarecimentos. Então, boa tarde, vereadores e vereadoras aqui que estão no Colégio de Líderes, as pessoas que estão nos acompanhando também nas redes sociais, na Rede Câmara. São alguns pontos. Primeiro, apontar aqui um fato muito triste que aconteceu aqui perdemos uma servidora pública, uma assistente de direção, a Valéria Nascimento, faleceu no último dia 19. Ela é da MF Gastão Moutinho, da André Jassanã Tremembé. Ela faleceu com Covid-19 no dia 19 por conta da negligência que a gente tem apontado aqui da Secretaria Municipal de Educação, que insiste, né, em manter os gestores e os servidores do quadro de apoio da educação nas escolas, né, assim, e ela foi muito possivelmente contaminada. Ela pegava ônibus, pegava metrô, pegava trem para chegar até a escola. Então, assim, desnecessariamente nós perdemos uma grande servidora pública. Aí a gente fez esse apelo já. Inclusive, já acionamos o Ministério Público a tirar esses 4.000 servidores, né, da área de educação das escolas, fechar as escolas nesse momento muito difícil. E outro ponto que eu queria apontar é assim, ouvi a fala do líder do governo, o vereador Fábio Riva, com quem eu tenho muito apreço, respeito, mas eu acho que nós também fomos muito humildes nos nossos questionamentos, nas nossas colocações. A Câmara Municipal, os vereadores, se for pela análise que foi feita a rigor, o vereador Fábio Riva, a gente tem pouca margem de atuação, o vereador quase nada vai poder fazer, porque o vício de iniciativa, ele pode ser, assim, superado em alguns momentos, e até do prefeito acatar as nossas propostas, algumas das nossas propostas do conjunto dos vereadores, mesmo porque muitas das propostas eram autorizativas, né? Não impunham nenhuma condição ao prefeito Bruno Covas, então era autorizativo. Então, eu acho que a gente podia ser um pouco mais ousado e apresentar uma proposta mais consistente, né, tanto na área da saúde, né, que é vital, como na área da assistência social. E o Alfredinho falou do corte do salário de servidores. Na área da educação, o vereador Alfredinho, nós já temos cortes, né? O prefeito Bruno Covas, assim, a Secretaria Municipal de Educação, de forma muito, eu acho que assim, covarde, está cortando o salário do quadro da educação. Então, as jornadas, as JECs, as TECs, o HTE, adicional noturno, saiu um comunicado aí para as diretorias regionais de ensino, para os professores, dizendo que haveria o corte, né, dessas jornadas incrementais, que os projetos pedagógicos dessas atividades. Então, os servidores públicos estão sendo já cortados com seus salários, que é um absurdo. A Prefeitura de São Paulo tem recursos, né, para manter e para suportar esse momento difícil por 4, 5 meses. A gente tem caixa para isso. Então, é uma forma que a gente não concorda. Então, gostaria que, se não for colocado no projeto de lei, nós temos, por exemplo, a proposta do abono de emergência para os profissionais da área da saúde e para outras carreiras que estão na linha de frente, né, do combate ao coronavírus, do SAMU, das UPAs, das UBSs. Eles precisam, né, eu falei várias vezes aqui, eles estão precisando muito de comprar equipamento de proteção individual. Eles estão fazendo isso, pegando transporte individual por conta própria, alugando imóveis, né, Airbnb, hotel, próximo das unidades de saúde, para que eles não voltem para casa e não sejam contaminados. Que não seja o projeto de lei, a ideia é colocar no projeto de lei, que seja pelo menos
é um indicativo levar para o prefeito Bruno Covas para que ele implemente, através do executivo, uma ação emergencial, né, de um complemento a essa verba que o governo federal aprovou, que o Congresso Nacional, na verdade, aprovou de R$600, que complemente aqui, intere até pelo menos o salário mínimo para esses servidores que estão na linha de frente. E o último ponto que eu queria apontar, presidente, hoje de manhã eu estive no hospital da Cruz Vermelha, fica próximo ali ao aeroporto de Congonhas. Nós, há um mês, no dia 23 de março, nós estivemos lá, fizemos um ofício ao prefeito Bruno Covas, ao secretário Edson Aparecido, da Saúde, para a reabertura daquele hospital. Tem uma parte que funcionava como hospital, uma outra grande parte não funcionava, estava ociosa. E nós tivemos uma grande vitória da população, que o hospital vai ser reaberto agora nos próximos 15 dias para leitos de média e alta complexidade. Então, é uma vitória. E a gente espera agora uma ação da prefeitura nos outros hospitais que nós indicamos, São Leopoldo, ali no Campo Belo, na Avenida Santo Amaro, desculpa, o Edivaldo Foz do Campo Belo, Santa Marta, lá em Santo Amaro, e o Hospital Santa Cecília, que funcionou até dezembro de 2019, ali no bairro da Santa Cecília. Hospital enorme, está com toda a infraestrutura lá. A gente está lutando, espera que o prefeito Bruno Covas instale ali novos leitos para que a população possa ter o atendimento, porque a gente sabe, o vereador Natalino acabou de dizer aqui, como médico, que nos próximos 15 dias nós teremos quase que o pico aqui na cidade de São Paulo, né? E vamos precisar de muitos leitos na cidade. Então, fica aí nosso pedido, nosso apelo aqui ao prefeito Bruno Covas, reveja e veja essa condição da reabertura dos novos hospitais. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente. Anase, quem é? Vereador Rinaldo? Rinaldo. Oi. Só queria uma informação sobre aquela reunião que nós tivemos, qual que vai ser a data para a gente colocar a nossa carta de intenção. Só queria saber a data só, ficou pendente na nossa reunião. E Rinaldo, por favor. Aquela que nós iremos apresentar para o prefeito da cidade sobre a questão das igrejas. Mas isso é uma questão com a bancada cristã, vereador Rinaldo, não com os líderes aqui. Aí nós falamos lá no grupo, acho melhor. Porque ficou pendente da reunião, só queria uma informação, nada mais. Mas eu não tenho essa informação, acho que a gente vai discutir isso no grupo. Essa informação não foi exatificada, acho que nem existe essa palavra, mas não foi definida com exatidão. Pronto. Obrigado, vereador Rinaldo. Vereador... Depois eu quero falar, presidente. Gilson Barreto, quer falar depois. Está inscrito. Vereador Natalini. E aí, só para dialogar com o vereador Alfredinho e com o vereador Celso Janazzi, que nós temos, evidentemente, num projeto de lei, as emendas possíveis de serem apresentadas. A preferência é que poderíamos fazer um texto único, mas as emendas são essa possibilidade de alteração de texto. Então, vereador Natalini, por favor, tem Vossa Excelência a palavra. Emendas no projeto coletivo? Vereador André Santos, então, vereador Gilberto Natalini, vereador André Santos. Presidente, obrigado aí, presidente. Boa tarde a todos. Natalino conseguiu entrar? Natalini? Natalino. Ah, tá. Então, vou esperar. Deixa ele falar, então. Está ruim, vereador Natalini. Está longe. Eu não entendo por quê. Não estão ouvindo? Pronto, agora melhor. Por favor, vereador Gilberto Natalini. Eu queria, presidente, antes de falar aqui sobre o projeto, eu queria perguntar a Vossa Excelência se a mesa diretora que vai se reunir para colocar um projeto de resolução, se ela vai tratar somente do salário dos vereadores ou vai ampliar isso para o funcionalismo da Câmara. Se nós vamos tratar só dos nossos subsídios, presidente. Pois é, vereador Natalini, essa é uma decisão a ser tomada, eu vou discutir isso com a mesa, é uma decisão que fala do orçamento da Câmara. A priori,
o encaminhamento, a priori, o encaminhamento é o mesmo que teve a Assembleia Legislativa, 30% no salário de vereadores, 30% no auxílio geral de encargos de gabinete e 20% no salário do subsídio dos vereadores, né, no salário dos funcionários comissionados. Então, 30, 30, 20. Entendi, presidente. Presidente, eu queria só fazer um comentário sobre o projeto que vai ser pautado amanhã. Claro. Eu avaliei o projeto com a minha assessoria. Eu acho que o artigo 6º é muito meritório, o artigo 7º também, o artigo 8º fala da telemedicina, isso já está regulamentado pelo Ministério da Saúde, mas nada impede de nós tratarmos desse assunto aqui também no município. O artigo 12 também é o que prorroga os alvarás e licenças de permissão de uso e ocupação do solo, acho também importante nesse momento de dificuldade, até que passe a pandemia. O artigo 13, também, que suspende prazos prescricionais de concursos públicos, também eu acho que tem bastante importância. Os demais artigos, presidente, eles são um pouco assim, mais declaração de princípios, do que, na verdade, coisas que vão mudar, de fato, a questão. Mas o projeto como um todo, eu não vejo problema de nós votarmos, colocar amanhã em primeira e votar. Não vejo problema. Só senti falta aqui de duas coisas, presidente e vereador Riva, líder do governo. Eu senti falta aqui de duas questões que eu acho fundamentais, que nós estamos falando aqui há bastante tempo. A primeira questão é a questão do funcionalismo da saúde. As pessoas estão com muita dificuldade, as pessoas estão sofrendo muito. Antes de ontem morreu o doutor Frederic, que era lá de linha de frente da UPA do Hospital Santa Marcelina. Sabe quantos anos o doutor Frederic tinha? Morreu em 5 dias de doença. 32 anos de idade. 32 anos, morreu em 5 dias. Começou a tossir na sexta e morreu na terça. Ontem eu estava vendo o Edson Aparecido falar, 3.600 funcionários da saúde afastados já com suspeita de contaminação, provavelmente contaminados pelo Covid. Então, nós precisamos dar acudir os funcionários de linha de frente. Imagine, vereador Riva, o senhor como médico, mesmo jovem como Vossa Excelência o senhor lá num hospital atendendo o paciente de Covid, tá certo? Muitas vezes em condições difíceis, as pessoas estão sofrendo muito, nós precisamos dar uma ajuda, né? Um apoio, dar a mão para essa gente. E tem que ser uma coisa prática do ponto de vista das pessoas terem uma ajuda de custo mesmo. É o abono, é uma gratificação. O que vai ser? Enquanto dure a pandemia. O que vai ser? É ajuda para a pessoa ir e vir de casa sem precisar ela pagar o Uber ou o táxi? Ou ela vai vir no transporte público, colocando mais uma vez, além de colocar lá no serviço, então eu defendo que, de alguma forma, seja autorizativo, da maneira que for, o projeto fale desse aspecto, de dar um amparo, uma ajuda. Solidariedade é bonito, os prédios baterem palma, as casas baterem palma é muito bonito, não é? Vestir o Cristo Redentor de profissional de saúde é muito bonito, mas a vida ela é muito material. Então, é uma questão. A segunda questão, presidente, para mim não me alongar muito, é a questão de ajuda para a população que está passando fome. Então, eu acho que nós já mandamos quase 50 milhões que votamos na Câmara para a Prefeitura. 100 mil cestas básicas, eu vi uma cesta básica por R$ 71, muito bem nutrida, são 7 milhões e 100 mil reais. 100 mil famílias para ser atendidas, uma cesta básica, pelo menos nesse mês, tá certo? Com ajuda. São 7 milhões de reais, nós já passamos quase 50 milhões de reais para a Prefeitura. Será que nós não podemos indicar no projeto que a Prefeitura faça um programa de emergência de distribuição de comida para a população que não está comendo?
está desesperada. Tem muita solidariedade na sociedade, senhoras e senhores líderes, vereadores, presidente, mas muita coisa acontecendo. Eu fico emocionado de ver as pessoas, até pobres, né? Eu tenho uma conhecida que ela sentou na máquina e ela produz máscara com pano por conta própria e doa. Outra vende por R$3 uma máscara, não paga nem o pano. Então, tem muita solidariedade, mas tem que ter uma solidariedade oficial. O projeto, desse ponto de vista, eu não estou vendo ele falar nessa questão. Nós temos que arranjar uma maneira de não ser inconstitucional nem ilegal, mas colocarmos aqui a ajuda concreta aos profissionais de saúde e também a questão da distribuição de uma quantidade volumosa de cesta básica, não para quebrar a prefeitura, alimentar todo mundo. Ou a prefeitura, por exemplo, ajuda na questão de restaurantes, dá um jeito de fazer alguma coisa que as pessoas possam ser ajudadas materialmente, as famílias que estão com fome, que não estão conseguindo trabalhar. Por último, presidente, eu quero dizer o seguinte, eu estou destinando mais R$1 milhão de minhas emendas do mandato para a Secretaria Municipal de Saúde comprar EPIs. Já destinei R$1 milhão, estou destinando mais R$1 milhão a partir de amanhã, vou encaminhar para remanejar a minha emenda para essa questão. E, para terminar, de fato, eu quero dizer o seguinte, por mim não tem problema se a gente votar a redução do nosso subsídio. Eu tenho um pouco de cuidado com o salário do funcionalismo, porque tem funcionário da Câmara que não é marajá. Muitos, a maioria. Alguns funcionários ganham bem. Então, a gente teria que estudar com muito carinho, com muito jeito, para a gente não diminuir o salário de quem tem um salário menor. Quer dizer, isso tem que ver com muito cuidado para a gente não cometer injustiça. Do meu ponto de vista, presidente, eu não vejo nenhum problema de tirar 30%, mesmo porque eu tenho, de uma maneira muito impessoal e muito cuidadosa, eu já tenho, de certa forma, disposto de metade do meu salário para ajudar a combater a pandemia. Isso eu estou fazendo por minha conta, porque eu quero. Ninguém tem obrigação de fazer nada. Eu estou dizendo aqui. Então, se for oficializado 30% a menos no subsídio, eu voto nisso aí de olho fechado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto. É um coro que está se formando aqui no Colégio de Líderes em relação ao subsídio dos vereadores. Então, eu estou entendendo isso, vou discutir isso com a mesa diretora. Vereador André Santos, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, presidente Tuma, boa tarde aos nobres vereadores, aqueles que nos assistem. Então, seguindo esse coro citado por alguns vereadores com a questão dos salários, dos cortes, é importante duas coisas, analisar o que o Natalino acabou de colocar, né, porque nem todo mundo tem a condição de agora ficar sem salário, sem uma boa parte do seu salário, e por isso deve ser muito bem analisado por quem vai tomar essa decisão, certo? E segundo, ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Nós vamos precisar saber para onde vai essa verba, no que ela vai ser usada, porque nós vamos deixar de ajudar a outras pessoas que já estamos ajudando com o nosso salário, como bem disse também o Natalini, para poder abrir mão a fim de que ele seja usado também para ajudar nesse momento difícil. É uma sugestão, vou até conversar com a bancada sobre isso, deve haver um regramento para onde vai ser enviada essa verba, como vai ser utilizada essa verba, porque vão ter pessoas... Oi. Só desculpe aparteá-lo assim no meio da frase. Então, só para aqui entender também, esse mecanismo, ele é um mecanismo diferente, né? Não é uma devolução, isso aqui é um corte, e esse corte, nós não sabemos qual é o prazo que ele durará, porque o texto a priori é durante a pandemia, mas eu concordo que... Isso aí não há problema, porque se vai sangrar para um, sangra para todos, não há problema algum em relação a isso. Agora, ninguém pega, seja qual for o valor do seu dinheiro, e entrega sem que haja uma clareza, não duvidando, é claro, do que vai ser decidido, mas que haja uma clareza em relação para onde vai esse dinheiro, que, querendo ou não, vai pesar no bolso de muita gente. Bem, segunda coisa é a questão da carta aberta ao prefeito, não sei se já foi enviada,
mas se não foi enviado, é só uma pergunta. Se não tiver como responder agora, depois, se puder me responder, está previsto, houve uma solicitação de envio de 1 milhão de cestas básicas para ajudar as pessoas que estão com fome. Se já há um estudo analisando quais são as regiões que, de fato, vão precisar dessas cestas básicas, porque há informações de que há lugares que estão recebendo muita cesta básica, tem comida até em demasia, e a gente precisa saber se isso vai ser feito para todo o município, ou seja, além da região leste e sul, que normalmente sempre tem ações voltadas para eles, se também está previsto ações na zona oeste, na zona central, na região central e também na região norte. Então, é mais uma observação para ver se a gente consegue, uma vez tendo essa autorização desse 1 milhão de cestas, poder realmente atingir e atender a toda a população aqui de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador André Santos. Assim, e cuidado, tenho eu o cuidado com a fala de Vossa Excelência para entender como poderíamos construir, vou levar essa preocupação à mesa, como construir um texto, pelo que eu estou entendendo, em relação ao corte de subsídio dos vereadores e uma destinação obrigatória na saúde e na assistência social. Algo nessa linha, pelo que eu tenho entendido aqui das manifestações dos colegas. Vereador Paulo Frange. Vereador Paulo Frange, tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado, presidente. Por favor. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, presidente. Presidente, com relação à discussão do projeto da saúde, a minha preocupação é que há no conteúdo do projeto um mérito muito bem elaborado, porém, nos falta no texto situações absolutamente práticas e que possam se traduzir materialmente do outro lado. Por exemplo, a situação que envolve o bônus para o funcionário da saúde nesse período não poderia deixar de existir e de conter nesse projeto. É muito importante. Nós estamos tirando dinheiro de todos os lugares, colocando na saúde, mas quem trabalha com a saúde, presidente, continua recebendo a mesma coisa, altíssimo risco. E a grande parte dos caciques da saúde, presidente, nunca atendeu um paciente, nunca entrou num pronto-socorro, nunca foi numa UTI nem para visitar familiar e estão aí agora especializados em dar entrevista nas televisões. Então, lamentavelmente, inclusive pessoas do primeiro escalão de todos os governos, estadual, municipal, federal, é impressionante como nós temos especialistas agora em saúde e sequer viram um respirador. Senhor presidente, nós temos respiradores de todos os preços. E quando a gente fala em respirador, parece que nós estamos dando um carrinho para alguém poder sair dirigindo. O treinamento de um profissional de saúde para lidar com respirador é grande. O vereador Atalini, que é cirurgião, viveu isso de perto. Não é qualquer médico que lida com respirador. Então, o que acontece é, nós precisamos de materializar o nosso projeto. Primeiro, no bônus. Seguro de vida para o profissional de saúde que morreu no Covid. Deixei um texto, uma emenda, não foi contemplado, mas bem aberto, do até 200 mil, para que a gente pudesse tratar esse assunto com muita cautela. Nós tivemos aí o moço Frederico, que morreu com 32 anos lá em Itaquera essa semana, outros profissionais que estão morrendo nesse processo, e é responsabilidade, sim, do município, este profissional. Nas 3 horas. A partir do momento que nós colocamos em campo pessoas com essa periculosidade, armadas, contra um inimigo como o Covid, e ele morre em combate, nós temos que fazer alguma coisa. A outra situação, presidente, eu acho que é muito importante, aí sim a Câmara poderia dar um passo importantíssimo, até porque eu percebo que tanto o governo estadual como municipal ainda não quis mexer nisso, em nenhum lugar no Brasil, mas nós temos coragem para isso. Nós não podemos deixar 1 milhão de idosos em casa, e eles estão em casa, os nossos idosos,
e deixar 4, 5 milhões de pessoas andando de ônibus e de metrô na cidade de São Paulo sem máscara. Nós não podemos impedi-lo de ir e vir, mas nós podemos cobrar a máscara. Nós não vamos mudar ninguém. O decreto do prefeito é muito claro na recomendação, mas nós temos que pressionar nas portas dos terminais, os terminais de ônibus, de metrô, de CPTM, para que as pessoas tenham máscaras caseiras, elas são seguras. Nós precisamos de ter no nosso projeto uma clareza no sentido de que prazo nós vamos permitir que isso ainda seja recomendação. Há um clima de otimismo muito grande dos governos no Brasil de que parece que a coisa vai acabar daqui uns dias. Nós ainda nem começamos a entrar na fase crítica. Talvez a fase crítica está acontecendo ainda só em Manaus, mas por aqui ainda não está, apesar da grande demanda do serviço público que acontece aí. Bom, encerrada essa fala, presidente, eu quero falar das comissões. Hoje teve uma audiência muito importante da Comissão de Finanças. Eu havia sido o primeiro a comentar que nós precisaríamos saber quais são os planos do governo para tratar o orçamento até o final dessa crise. Infelizmente, presidente, não foi como na Comissão de Saúde, que a gente que não é da Comissão de Finanças não participou. Gostaria de sugerir ao senhor e ao Breno que pudesse encontrar uma solução para que nós, vereadores, pudéssemos participar das comissões da casa, principalmente aquelas que estão tratando mais do assunto, que é finanças, saúde e agora também educação e transporte, para que os vereadores que não sejam daquela comissão pudessem receber no nosso aplicativo a possibilidade de entrar, aguardando os vereadores da comissão falar, eles pudessem pelo menos fazer uma pergunta de 3 minutos. Todos nós ficamos ansiosos e, lamentavelmente, temos que assistir pelo canal web e aí ficar mudo do outro lado. A reunião hoje da Comissão de Finanças, quero cumprimentar os membros da Comissão de Finanças, foi muito boa, tem muitas respostas que não aconteceram, mas que a gente aguarda um mecanismo para que a gente possa participar de todas, já que agora a gente tem essa possibilidade. E, por fim, presidente, já falei da outra vez da Comissão de Finanças, vou provocar aqui uma outra. Nós precisamos chamar o secretário de Educação para começar a discutir com ele assuntos ligados à educação. Como é que nós vamos tratar o final dessa crise? Senão vai chegar lá para segundo semestre, começo do segundo semestre, nós ainda não temos um plano elaborado junto com a saúde para retorno dessas crianças às aulas. Eu tenho percebido que esse assunto está parado no Brasil todo. Nós não podemos deixar parado aqui, porque o número de crianças que nós temos na rede é muito grande. É isso, presidente. São situações mais práticas. Eu acho que nós precisamos agora de partir para esse tipo de ação. E gostei muito da possibilidade de fazer as indicações ao prefeito Bruno Covas para que ele possa elaborar por lá a execução daquilo que for factível. Não adianta a gente também criar textos bonitos, teóricos, e nós não somos academia, nós somos assembleia. E, portanto, nós temos que provocar o prefeito para que possa ter atitudes práticas. Obrigado, presidente. Vereador Paulo Frange. Agora são 14h52. Eu tenho inscritos ainda o vereador Ricardo Nunes e o vereador Mário Covas. Isso, exato. E eu acho que o vereador Camilo também, me parece, ou presente ou inscrito, não sei. Mas eu gostaria de pedir aos colegas que nós pudéssemos... Presidente, o vereador Cláudio Fonseca também se inscreveu. Barreto também, presidente. Eu estou acompanhando presidente, aqui... eu só queria dar uma palavrinha de 2 segundos. Não, espera, não. Não, mas vereador... não é minha parte, não é minha parte. Presidente, Gilson Barreto, eu solicitei começa a reunião de líderes? É 3 horas? Amanhã, o nosso próximo encontro é amanhã às 15 horas. E hoje que horas que era? Hoje era às 14 horas o Colégio de Líderes. Perdão, desculpa. Imagina. Okay. Obrigado, vereador Camilo Cristófaro. É só para dizer que às 15 horas eu vou fazer a reunião de mesa para tratar desse projeto de resolução. Pela ordem, presidente. Eu estou inscrito, né, presidente? Gilson Barreto. Vereador Cláudio Fonseca. Presidente, eu não sei o que aconteceu, mas eu também me inscrevi através do chat. Vossa Excelência não me citou entre os inscritos. Eu estou aqui, então, Ricardo Nunes, vereador, então é o 10º, é o vereador Cláudio Fonseca. Obrigado, presidente. Primeiro, o vereador Gilson Barreto. Eu só temo pelo prazo, pelo tempo aqui. Eu vou estender um pouco além das 3, claro, mas eu
necessariamente 3 e pouco vou precisar ir fazer essa reunião de mesa, tá? Vai ser uma reunião presencial aqui na Câmara Municipal com a mesa diretora, então só por isso que eu peço atenção ao horário. Vereador Ricardo Nunes. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Serei pontual, rápido e breve. Presidente, importante, acho que o que eu vou trazer aqui para a reunião de colégio de líderes, que são as propostas macro que pode ter sintonia com os líderes e isso ecoar para o executivo. Bem falou o vereador Paulo Frandi da nossa reunião hoje na Comissão de Finanças, muito produtiva, com o secretário da Fazenda, onde ele trouxe o cenário do que pode ter de perda de receita e alguns cenários que podem ser, inclusive, favoráveis, como, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida com a União, que, se acontecer, eu já conversei com o nosso líder em Brasília, o deputado Baleia Rossi, ele me garantiu que vai acontecer. O secretário pediu para que cada vereador fizesse gestão com seus deputados e senadores, porque isso vai dar uma economia de 230 milhões por mês, se for prorrogado o pagamento da dívida com a União. Acho que é um assunto importante trazer para o colégio. Outro assunto, presidente, estou vendo um esforço com relação à questão de amenizar a perda de receita. Eu queria colocar, presidente, nós votamos em 2017, por exemplo, a redução do ISS para as empresas administradoras de vales refeição, vale alimentação. Isso representa quanto de renúncia de receita? 106 milhões. Nós temos também, presidente, em 2017 também votamos a diminuição do ISS das empresas de arrendamento mercantil e emissoras de cartão de crédito, bancos. Isso está dando uma perda de receita de 2 bilhões. Nós também votamos, aliás, eu não votei essa, porque foi em 2011, a redução do ISS da Bolsa de Valores. Isso representa para 2%, isso representa 125 milhões. Por que eu cito esses itens? O setor financeiro, bancário, está funcionando de portas abertas e conseguindo trabalhar. Então, eu acho que poderia... Poderíamos, talvez, vereador Ricardo. O líder do Datena assumiu. Vereador Ricardo, poderíamos. Poderíamos, mas não podemos mais. Vamos esperar mais um pouquinho só a volta do vereador Ricardo Nunes. Do contrário, eu passo a palavra ao vereador Mário Covas. Só um minutinho, vereador Mário. Vereador Ricardo Nunes. Vamos ver um pouco de queda de conexão. Enquanto isso, o vereador Mário Covas, até a volta, vereador Mário, se Vossa Excelência permitir, assim... Vereador Mário? Presidente, o senhor comanda. Sou comandado. Então, por favor, vereador Mário Covas, aí depois eu retomo com o vereador Ricardo Nunes. Vereador Mário Covas. Pois não, se ele voltar aqui, ele volta a falar, não tem problema. Duas coisas. Primeiro, o seguinte, senhor presidente, agora questionado a respeito da insatisfação de alguns vereadores, a respeito dos seus pleitos individuais em relação ao projeto coletivo, o senhor falou que poderiam ser apresentadas emendas. Bem, eu queria contestar essa fala de Vossa Excelência e dizer o seguinte: não cabe emenda em projeto coletivo. No meu modo de entender, não cabe. Mas você cabe o seguinte, substitutivo. Se a pessoa quiser fazer um substitutivo, sim, ok. E ele inclua a emenda ou o que ele quer dentro do substitutivo. Porque assim, a gente evita uma discussão de que, bom, se entrou a emenda de A, entra a emenda de B. Não dá para ser assim, senhor presidente. Aí não é um projeto coletivo, é um projeto individual. Então, sendo assim, é melhor que seja substitutivo. Ou então, cada um dos senhores vereadores pode entrar como um projeto de autoria própria, já que, tratando-se de Covid, de... Duzinha, vem mais para o centro da tela, não dá para te ver. Melhorou? Melhorou? Bem,
sendo um projeto coletivo, acho que seria interessante que a gente, primeiro, preservasse esse coletivo e as mudanças que fossem feitas, fizessem elas serem feitas por substitutivo, ou cada um dos vereadores que queira propõe o seu projeto individualmente. Nós estamos autorizados a discutir questões relativas à pandemia. Portanto, esses vereadores estão tratando desse assunto. Então, se discute separado. Acho que eu fiz isso muitas vezes em projetos meus, mesmo sabendo que tinha visto iniciativa, eu deixei prosseguir porque acho que isso leva a uma discussão e leva até um alerta ao executivo de que existe um pleito a respeito disso e ele pode tomar outra iniciativa. A outra possibilidade, senhor presidente, seria a gente fazer um projeto coletivo e aquelas questões que têm visto iniciativa, nosso projeto coletivo iria acompanhado de uma carta ou de alguma coisa assim, dizendo o seguinte: olha, esses projetos nós não temos competência para ter iniciativa, mas a gente acha que seria legal que o governo fizesse. Essa é uma outra possibilidade também. Então, fica aí essas duas sugestões. Mas entendo que emendas, eu acho que é absolutamente equivocado. Obrigado, vereador. Bom, por favor. Tem um segundo ponto. O segundo assunto é o seguinte: eu lamento, senhor presidente, lamento que a gente não possa ter sido protagonista de pelo menos duas coisas. A questão do corte de salários é uma coisa que a gente conversou há muito tempo atrás, senhor presidente. Verdade. E eu acabei tomando a iniciativa por conta própria, porque não houve eco, e eu sei que Vossa Excelência tentou, junto aos líderes, enfim, consultou vários vereadores e não viu que não havia clima. Lamento, porque agora a gente está indo a reboque dos outros. Então, acho que a gente poderia ter tomado a iniciativa disso desde o início. Mas, enfim, eu como Natalini, tenho já feito isso, já me comprometi não com 30%, mas com 50% do meu salário, e vou fazer isso, vou continuar fazendo meus 50%. Se a Câmara reter 30%, eu, dos 20%, eu vou fazer do jeito que eu estava fazendo, enfim. Acho que é ruim. A mesma coisa em relação ao que eu propus na última reunião, ou na penúltima reunião do Colégio de Líderes, que tinha a ver com uma iniciativa de nós procurarmos a Fiesp, procurarmos a Assembleia Legislativa. No final, tudo aconteceu sem a nossa participação. E nós poderíamos ter participado de tudo. E acho que agora está na hora, então, da Câmara fazer uma coisa que ela pode fazer e deve fazer, que é ela apresentar um projeto da abertura gradual das coisas, do comércio, das atividades econômicas na cidade, ao que a gente possa dar como sugestão para o Executivo. Assim como a Fiesp está fazendo, assim como alguns setores do comércio já fizeram, já entregaram para Vossa Excelência, como entregaram uma copa para mim, do setor da 25 de março, do Brás, etc. Assim como a Assembleia eventualmente vai fazer, eu acho que a gente tinha que ser protagonista de alguma coisa, senhor presidente. Pelo menos no que diz respeito à nossa cidade. Lamento que a gente não tenha feito isso antes, muito. Então, fica aí uma recomendação e uma sugestão, já que vai ter a reunião da mesa, que se coloque na mesa o seguinte: olha, que tal a gente se debruçar de como é que a cidade tem que funcionar a partir de amanhã? Se amanhã as escolas voltarem a funcionar, como é que deve ser isso? Vai se medir a temperatura de cada criança? Vai ter alguma coisa de higienização das crianças? Higienização no sentido de afetação de micróbios, de como é que chama isso? De vírus, etc. Tem equipamentos para isso. O que a gente vai recomendar a partir daí? Ou a gente vai ficar de fora olhando, observando, aí o Executivo faz alguma coisa que poderia ser feito melhor e a gente vai ficar só de camarote assistindo. Eu acho que a gente pode ir adiante e ser propositivo. Era isso, senhor presidente, eram as suas duas questões. E rapidamente, só para dialogar com Vossa Excelência também, vereador Mário, a Câmara Municipal foi absolutamente pioneira, protagonista na votação de projetos de lei, como foi a liberação dos fundos já pelo sistema virtual, então fomos protagonistas nisso, inclusive, liberação do fundo próprio, e aí estimulamos o TCM, etc. A questão do salário dos vereadores, reconheço aqui publicamente que Vossa Excelência dialogou comigo já faz algum tempo, e aí nós fizemos esse encaminhamento
lógico que dependeríamos também um pouco da Assembleia, haja vista dispositivo constitucional, porque para não me alongar muito, mas imagine que tivéssemos falado em 20% e a Assembleia hoje fala em 30%. Nós teríamos que retomar a discussão para fazer essa diferenciação. Seria remendar o que tinha um colchão. Senhor presidente, é melhor 20 do que nada. Claro. Mas tudo bem. Para sorte, o vereador Ricardo Nunes queria concluir a fala dele. Vereador Ricardo. Obrigado, presidente. Presidente, só para concluir, eu acho que, até falando do que o Zuzinha falou aqui, da Câmara e a cidade ela ser protagonista dos assuntos. Eu estava concluindo, acabou minha bateria, desculpe, agora estou aqui carregando. Eu acho que a gente poderia discutir, presidente, com os líderes, se a gente cessar durante esse ano, até o final do ano, alguns benefícios fiscais ao setor financeiro, bancos, nós vamos arrecadar 1 bilhão. Então, se a Câmara votar isso, vai ser uma iniciativa muito bacana. Os bancos estão trabalhando, estão arrecadando, e a gente só alteraria o ISS dos 2, que a gente votou como benefício, voltando para os 5 durante esse período, até o final do ano. Só enfatizando... Permita, Ricardo, só dizer o seguinte, para ajudá-lo no raciocínio. O que nós votamos hoje, todos os nossos projetos que nós aprovamos aqui, ele tem tempo de vida que é o período da pandemia. O que acontecer depois da pandemia volta na situação anterior. Isso. Ele não é permanente. Portanto, uma mudança de alíquota temporária, quer dizer, essa mudança de alíquota, ela será temporária de qualquer forma. No final, vai voltar à situação anterior. Eu acho uma ideia absolutamente legítima, correta e bem-vinda. Ok. Então, só para concluir, eu não sei se eu havia escutado, Zuzinha, eu fiz um levantamento da parte de arrendamento mercantil e cartão de crédito. A renúncia é de 2 bilhões e 300 milhões. A do ISS da Bolsa de Valores é de 125 milhões. Enfim, se a gente fizer proporcional, nós vamos ter aí 1 bilhão de um setor que está, eu queria deixar isso claro, que está trabalhando, que não foi afetado. Havendo eco perante os líderes, a gente pode apresentar isso e sair na frente como uma coisa bacana, e eu tenho certeza que até o setor financeiro não vai se opor, e bem falou o Zuzinha, durante o período, né? A gente pegar de março, proporcional aí o período que eles estiveram trabalhando. É uma sugestão para os líderes que eu acho que é interessante para a gente sair na frente e ajudar aí o Caixa da Prefeitura para poder reverter isso em combate ao coronavírus e a população que está tão necessitada. Era essa minha sugestão, contribuição. Presidente, obrigado aí. Obrigado, vereador Ricardo Nunes. Também, se Vossa Excelência puder sugerir texto para a medida que nesse momento anuncia, seria bastante importante. Puder sugerir ao vereador Fábio Riva, e aí conta também com o nosso apoio. Obrigado. Por fim, eu preciso encerrar essa reunião, mas eu vou passar a palavra ao vereador Cláudio Fonseca, se puder ter uma fala um pouco mais resumida, vereador Cláudio. Preciso do vosso microfone, vereador Cláudio, está fechado. Boa tarde, presidente. Obrigado. Eu vou tentar ser bastante breve, inclusive pegando carona no que foi dito agora há pouco pelo vereador Ricardo Nunes, quanto à suspensão temporária de algumas renúncias fiscais aos bancos, na readequação de alíquotas que são cobradas, para que eles possam também contribuir com as medidas de combate ao coronavírus, em particular os investimentos necessários, os recursos a serem aplicados na área da saúde e da assistência social. Eu sugiro ao vereador Ricardo Nunes que inclua nesse texto que foi também proposto por Vossa Excelência, que nós pudéssemos tratar a questão dos empréstimos consignados. Os servidores públicos, na sua grande maioria, está pendurado com empréstimos bancários, descontos de parcelas e decorrentes de empréstimos bancários. Para escorar, para apoiar, inclusive, essa iniciativa que a Câmara Municipal poderá tomar, nós devemos ter como referência o que foi decidido pela Justiça Federal ao conceder um prazo de 4 meses de suspensão dos descontos
de parcelas decorrentes de empréstimos bancários aos servidores públicos por um período de 4 meses. É uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal, podendo, sim, todos aqueles empréstimos que foram realizados por servidores públicos estão sendo descontados parcelas mensalmente dos aposentados, no caso do INSS, das servidores das administrações diretas com regime próprio, podendo ser dos aposentados e dos ativos. É uma iniciativa que se soma, inclusive, com um período de concessão dos bancos, que tem ganhado muito nas suas operações financeiras, e também com os descontos consignatários. É um contrato que a Prefeitura tem com várias instituições bancárias, de Banco do Brasil, a Banco Itaú, a vários bancos, né, que emprestam para o servidor público com juros subsidiados menores, mas os juros são salgados. Então, nesse período, contribuiria muito, não só para o pessoal da saúde, que há pouco o vereador Paulo Frange disse que caberia muito nesse projeto de lei que dispõe sobre medidas de proteção à saúde, tratar de um abono especial para o pessoal da área da saúde, né, que já ganham pouco, estão endividados, estão numa situação que requer maiores despesas. Eu acho que nesse projeto, que é um projeto coletivo dos vereadores, eu concordo com o vereador Covas, né? Boa lembrança do ex-governador Montoro, né? Mas do vereador Covas, né? De que, de fato, um projeto coletivo, né? Ele deve não conter as emendas individuais de vereadores, é resultado de um consenso. Nesse sentido, eu estou declarando meu apoio ao projeto que foi elaborado, passado pela assessoria da Câmara, pela Procuradoria, buscado uma saída, e é um projeto amplo que trata de estabelecimento de medidas de proteção à saúde pública, tratando até a questão da telemedicina e também da dilatação de prazos para concurso, dilação de prazos de validade de alvarás. É um projeto arrojado, não contém tudo, mas ainda assim, nesse projeto, eu trataria, não como emenda de vereador, mas de um consenso dos vereadores, para que abordasse a questão do bônus para o pessoal da saúde e também, amparado naquilo que foi decidido pela Justiça Federal, um prazo de 4 meses de suspensão das parcelas decorrentes de empréstimos bancários dos servidores públicos municipais. Eu acho, presidente, que um esforço nesse sentido cairá bem, né, e conjugará, inclusive, essa situação que vive os servidores da saúde com o endividamento grande que eles têm, até pela baixa remuneração que possuem regularmente. Então, é uma medida que nós podemos abordar. Por fim, senhor presidente, quanto ao salário dos senhores, o subsídio, né, o salário dos vereadores, há mais ou menos uns 30 dias atrás, nós debatemos muito no grupo dos vereadores. Eu tinha proposto, inclusive, que nós fizéssemos uma doação integral no primeiro mês, 50% no segundo mês, né, e somasse todos os valores de renúncia dos vereadores naquele período para adquirir cesta básica. A discussão era nesse sentido. No entanto, como vai sendo dirigido agora para que esses recursos sejam alocados na saúde e também na assistência social, eu concordo, e não tenho nenhum problema em apoiar aqui essa medida de corte do salário dos senhores vereadores. Faço uma ressalva no salário dos senhores vereadores, porque, na verdade, os servidores da Câmara Municipal, os servidores do Executivo, não devem ter corte de nenhum vencimento, de nenhuma parcela dos seus vencimentos, da sua remuneração, tá? Porque a minha preocupação é grande quanto a algumas iniciativas que vão surgindo de que deve cortar o salário de servidor público municipal, seja da área da saúde, da área da educação. Nós não podemos admitir isso, senhor presidente. Então, que não haja corte, assim como não deve haver corte. Agora, o vereador Covas, na presidência, não deve permitir, né, que haja o corte de valores da remuneração dos profissionais de educação, nem do adicional noturno, porque os profissionais de educação estão disponíveis online no período em que trabalham e durante todo período, né, em que permanece na escola. Se ele trabalha à noite, ele está trabalhando à noite online.
Falei isso ao secretário de Educação, não pode haver corte do adicional noturno, assim como não pode haver corte do chamado trabalho excedente que integra a sua jornada. Então, para finalizar, senhor presidente, concordo com a iniciativa da Câmara Municipal elaborar o projeto coletivo, entendo como o vereador Covas que as medidas, as emendas individuais deveriam compor um projeto específico ou, resultado de um novo entendimento com os senhores vereadores e que seja aprovado o mais rápido possível o projeto elaborado coletivamente pelos senhores vereadores, com apoio da assessoria da Câmara Municipal, para que a gente possa desobstruir os recursos chegarem, as medidas protetivas de fato serem de conhecimento da sociedade. Então, cumprimentar todos os vereadores que tiveram acordo aqui e querer ganhar o espírito aí, a alma, o coração do presidente e dos demais vereadores, quanto ao bônus para o pessoal da saúde e quanto às ações junto à Secretaria de Administração, de Gestão, melhor, para que a gente tenha um prazo de 4 meses de suspensão dos descontos consignatários decorrentes de empréstimos contraídos com os bancos. Os bancos podem suportar esse período, conforme demonstrado em decisão agora da Justiça Federal do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Obrigado, vereador Cláudio Fonseca. O vereador Gilson está ali ansioso para falar. Eu preciso terminar o colégio de líderes. Se Vossa Excelência puder fazer um comentário, vereador Gilson, daí eu encerro o colégio de líderes. Vereador Gilson. Microfone. Precisa abrir o microfone. Vereador Gilson, não discuto. Precisa abrir o microfone. Senhor presidente, posso dar um aviso, só um aviso? Qual aviso, vereador? Pois não, presidente. Então, bem rápido, vereador Gil, só aviso, aquele requerimento que nós fizemos para encaminhar o prefeito, está no sistema virtual, pedi para os líderes assinar, alguns já assinaram, Gilson Barreto foi um deles, acho que o Mário Covas ainda não, mas alguns já assinaram, só isso. Tá bom, obrigado, vereador. Já assinou também. Vereador Alfredo. Presidente, pela importância... Pode falar. Sim, te escuto. Senhor presidente, eu quero registrar o falecimento do Alfredo Noda, uma liderança da cidade de Tiradentes, que trabalha prestou relevante serviço na Cracolândia e diversos locais, é evangélico e veio a falecer a noite passada. Amanhã eu vou pedir 1 minuto de silêncio. Quanto ao projeto, eu acho que o projeto, se é um projeto de todos, não tem que ter emenda. O que nós podemos colocar as contribuições pode ser ou anexar ao projeto ou na exposição de motivos para que as pessoas fiquem contempladas, mas apenas como exposição de motivos. Nós não podemos também encher o executivo de informações. Nós não podemos encher o executivo de informações sem ter condições amanhã de cumprir, simplesmente por uma questão política nossa. A questão desse projeto de reduzir salário dos vereadores, eu acho tudo ok. O senhor vai discutir com a mesa diretora. Veio a possibilidade de deixar, não dos funcionários, mas só dos cargos de confiança, que são dos gabinetes, e não do funcionário em geral. Ou ter um valor mínimo de manutenção, principalmente daqueles que ganham menos. Isso é contribuição para depois a gente ver, mas se nós não fizemos isso antes, é porque nós utilizamos outros instrumentos primeiro, como aquele 1,5 bilhão que nós aprovamos, os 38 milhões do fundo da Câmara, do Tribunal de Contas. Agora, realmente, é direcionar mais em cima das instituições financeiras. Eles têm que dar a contribuição deles. E eles têm capacidade para isso, porque se eles estão dando contribuição, inclusive voluntária, que é uma coisa totalmente diferente, eles sabem de onde tirar, eles podem contribuir oficialmente também. Nós estamos apresentando uma carta para 1 milhão de cesta básica. Nós estamos dizendo de onde vai sair esse dinheiro, tá? Mas eu sou favorável à cesta básica, sou favorável... 2 minutinhos, 1 minuto. Sou favorável à questão, a bancada do PSDB tem discutido essa ajuda
aos profissionais de saúde. Isso é uma coisa que precisa de imediato. Eu acho que o primeiro momento tem que ser isso, para resolver. Quem sabe até se desse alimentação a todos os profissionais de saúde nos seus trabalhos, que às vezes eles nem almoçam por falta de tempo e não ter onde almoçar. Enfim, é uma sequência de coisas. Vou deixar para amanhã o presidente complementar meu raciocínio. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Comunico no grupo de vereadores o encaminhamento aqui da reunião de bancada. Muito obrigado. Até amanhã às 15 horas para a nossa sessão extraordinária virtual. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, presidente.